Se você tem medo do seu casamento acabar, então eu espero que você esteja aqui, mas na verdade está dando cabo dele. Antes de mais, vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou Regiane Cunha, especialista na superação de traumas e medos. Sou terapeuta e é um prazer estar falando aqui com vocês. Eu ajudo mulheres a superarem os seus medos e a reencontrarem motivação para viver uma vida feliz, a vida que realmente vocês merecem. Sempre que a gente para falar de medo, a gente está mexendo num campo subconsciente. Nem tudo a gente tem consciência, né? Nem todos os medos a gente tem consciência de que de fato existem os medos, que a gente está com medo do casamento acabar. Às vezes a gente passa por alguns princípios que fazem com que a gente entenda que a gente fique em crise, ou seja, ai meu Deus, será que eu vou dar certo? Será que esse casamento realmente vai conseguir se segurar? Por mais quanto tempo eu vou aturar essa pessoa do meu lado? Por mais quanto tempo eu vou conseguir estar junto com ela? Ou eu amo tanto essa pessoa, mas ultimamente eu estou sentindo ela meio distanciada. Então esses são pensamentos normais que começam a afetar a nossa cabeça. E quando elas começam a afetar, a gente começa a desenvolver pequenos traumas. Por que traumas? Porque são fragilidades que em determinado momento durante o relacionamento a gente vai começando a guardar. A nossa vida é como se fosse um livro em branco o tempo todo. Então, todos os dias a gente escreve alguma coisa. E algumas histórias se conectam. E quanto mais elas se conectam, ou seja, quanto mais se repete aquela situação que nos descontenta ou que nos deixa triste, aquilo mais faz com que a gente crie fragilidades, crie pequenos traumas, né? E daí dos traumas a gente passa para os medos, ou seja, e daí você já está numa situação bloqueada. Mas para que você entenda, então, essas pequenas coisas que você faz no dia a dia no seu relacionamento podem começar a afetar, sim, o seu relacionamento no futuro. Ou seja, você pode passar a desenvolver um certo medo de que o seu casamento acabe e, sem querer, você comete, então, esses erros que eu vou estar falando hoje, achando que vai melhorar e piora tudo. E aí, quando piora, não há muito o que fazer. Se a gente for pensar numa coisa bastante fácil de ver, né? Eu costumo sempre falar dos casamentos como se fosse um barco. Porque num barco você tem que colocar as pessoas dentro do barco e navegar o oceano até um ponto em comum. Você não tem como, de repente, no meio do caminho, você falar assim, não, mas eu quero ir para a China, não, mas eu quero ir para o Brasil. Não dá, o barco não se divide. Se você partir o barco, as duas pessoas morrem afogadas. Um casamento para mim é isso. Você entra num barco, né? E naquele barco, a partir do momento em que você decide seguir uma vida a dois, é como se você estivesse seguindo aquela ilha, para aquele lugar em que vocês decidiram ir. A partir do momento que há uma desarmonia no casal, que há uma conversa que já não toca na mesma ideia, ou que os dois decidem fazer caminhos diferentes, provavelmente o barco afunda. E a gente começa a ver pequenos princípios desse barco querendo afundar, quando a gente olha no chão do barco e a gente vê um buraquinho. E a gente sabe que, bem, eu estou na distância suficiente para chegar num lugar seguro e recuperar esse casamento, ou eu vou continuar andando com aquele buraquinho achando que não é nada, só que no meio do oceano aquele buraco pode virar um buraco maior e pode partir de fato o barco. Então eu quero que vocês pensem nessa analogia para a gente conseguir seguir aqui um pouquinho com essa referência do casamento e a gente vai entender um pouquinho do que a gente pode estar fazendo para melhorar esse casamento. Gente, se vocês não estão nesse momento vivendo um relacionamento, aproveita que essa live vai ajudar vocês a entenderem o que não fazer também num próximo relacionamento. Se já acabou o casamento também, se já acabou e você ainda gosta daquela pessoa, entenda também que há possibilidade de você voltar a reconquistar a pessoa que você ama de uma forma em que você se sinta mais segura. Então, independente do motivo, todos nós, em algum momento da nossa vida, nos relacionamos e essa live foi feita para ajudar vocês a transpor esse medo do casamento, tá? Então, primeiro de tudo, quais são os cenários possíveis para fazer com que esse medo exista? Porque se você não sabe por que esse medo existe, aí fica mais difícil de você entender como superá-lo. Sempre que a gente não sabe, que a gente não consegue identificar, fica tudo muito mais difícil, porque é como se você estivesse andando no escuro. Sabe aquela frase, um cego em tiroteio? Você não está vendo nada de onde está vendo a bala, então você não tem como desviar.